Olá, pessoal, estamos no ar novamente. Eu sou o professor Djalma Cremonese Santa Maria, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o canal da Política em Tempo Real. Aqui é um canal modesto, estamos iniciando aos poucos, né? E eu tenho a satisfação, hoje é uma alegria de trazer nesse espaço aqui dois grandes profissionais, pesquisadores, professores, doutores, pós-doutores, mas antes de tudo isso, meus grandes amigos, uma longa época nós passamos junto, aí por 10 anos, na instituição da Unijuí, depois, por circunstâncias do tempo, da política, da sociedade, a gente acabou saindo da cidade de Juí, da instituição, mas a gente tem um carinho muito grande com as pessoas que estão lá ainda, que moram lá, os professores, e com a instituição Unijuí. Eu falo inicialmente aí com o Júlio César Valando, que é professor lá, depois ele vai se apresentar também, e o Douglas César Lucas, vão bater um papo bem legal aqui nesses momentos, aqui se tivermos algum espectador, aqui eu espero que tenha, daqui a pouco mais, o pessoal, sexta-feira, happy hour, né, Júlio, hora da cerveja, e o pessoal não tem muito tempo para assistir live, né, mas nós vamos falar aqui sobre direitos humanos, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre conjuntura política. Aliás, nós estávamos falando aqui fora do ar, a gente tem nós que somos da área da educação, um novo ministro, é um pastor presbiteriano, acho que foi reitor da Mackenzie, é muito parecido com o PC Farias, assim, eu estava olhando aqui, mas... Bom, é isso que a gente vai conversar. E, inicialmente, se apresenta, Júlio, para a gente, aí a tua trajetória acadêmica, profissional, depois o Douglas também fala para a gente aí o que está pesquisando, estudando, né? Tá bom. Boa noite, Djalma, Douglas. É uma satisfação realmente muito grande estar falando com vocês nesse espaço aqui, nesse momento. O Djalma já fez referência, nós passamos aí um bom tempo juntos, convivendo na mesma instituição, fomos colegas de instituição, colegas de futebol, enfim, bons tempos, e é claro que a vida nos fez aí, digamos assim, trilhar aí caminhos e norteados por outras situações, mas fomos colegas do Unijuí, e eu nutro um carinho muito grande pela instituição. Cada vez que vou ao Sul, aí procuro dar uma passada, bater um papo com os amigos que deixei, e não são poucos. É uma satisfação muito grande estar debatendo com vocês aqui, conversando. O Djalma falava da trajetória, mas talvez, assim, em linhas gerais, para sintetizar e não que roubar muito espaço de tempo, acabou que, por circunstâncias profissionais, eu vim para Goiás, ingressei na UFG em 2009, e hoje ocupo a direção da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Para entender um pouquinho melhor, a Universidade Federal de Goiás, ela, em Goiânia, na região metropolitana, ela tem 3 campi, um dos quais, e o mais recente, é esse que eu atualmente trabalho, e enfim, praticamente se confunde a direção da faculdade com a direção do campus. É um campus com apelo tecnológico, um campus com, enfim, com essa temática. E então eu tive esse desafio de começar há cerca de 5 anos, um pouco mais, esse projeto aqui. Então, hoje, o meu, digamos assim, todas as minhas energias, ou a minha vocação profissional está voltada para isso, né? Mas, enfim, deixo aqui novamente manifesto a minha alegria e minha satisfação de estar aqui conversando com vocês sobre temas absolutamente oportunos, pertinentes, que têm, vamos dizer assim, uma relevância nessas épocas tão especiais e tão, enfim, diria assim, de exceção, né, do ponto de vista de excepcionalidade do que nós estamos passando em termos de Brasil, de mundo, enfim. Obrigado mais uma vez, Djalma. Valeu, Julinho. Obrigado. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite do Djalma, e me permite te chamar assim, Djalma, não vou te chamar de professor e nem ao Júlio também. Eu vou aqui evitar algumas formalidades, são tipos da academia, para que a gente possa transformar um pouco da nossa fala mais informal e mais agradável para quem esteja nos assistindo e depois nos acompanhar. Bom, meu nome é Douglas César Lucas, a gente, como dizia o Júlio e o Djalma, nos conhecemos já há um bom tempo. E interessante que a tecnologia, ela nos aproxima, mas nos afasta ao mesmo tempo,
E essa pandemia fez com que a gente nunca trabalhasse tanto a partir dessa modalidade remota, né? Pessoas que há muito tempo eu não via, pessoas que há muito tempo eu não falava. Eu estou tendo a oportunidade nesse período, que é importante a gente refletir, inclusive, depois sobre isso, né? Porque isso afeta a minha vida pública, né? Isso tem um efeito sobre as questões democráticas, não só subjetivas, né? Sobre o trabalho e tantas outras, mas que fez com que a gente se aproximasse. Então, eu fico muito feliz com o convite, Djalma. Fico feliz aí com a tua iniciativa de levar também ao público, de um modo geral, de maneira mais contraída, a informações sobre política, né? Tu é uma pessoa balizada para fazer essa discussão, estuda, então eu desejo vida longa e muito sucesso aí ao teu projeto aí no canal que tu tem levado bastante tempo, mas que eu vi que agora tu tem dado uma robustez. A minha trajetória é no direito, eu sou professor aqui da Unijuí, onde nos conhecemos, estou aqui ainda, sou professor aqui há 23 anos, no curso de Direito, na graduação. Nós temos um mestrado em Direitos Humanos e, recentemente, agora, há 2 anos atrás, nós aprovamos um doutorado em Direitos Humanos, onde eu trabalho. Então, trabalho mais no mestrado e doutorado em Direitos Humanos, e as minhas pesquisas trabalham em Direitos Humanos e, basicamente, hoje com identidade e pautas minoritárias, a discussão sobre as minorias e a discussão sobre identidade. Também sou professor da Faculdade Senex Santo Ângelo na graduação, também há bastante tempo, e até sei que alguns alunos provavelmente estejam nos assistindo agora, que eu fiz a divulgação entre eles. Então, é uma alegria muito grande, e vamos tentar aí discutir algumas questões que são tão caras e tão potentes num tempo muito árido, né? Não só na vida pessoal, mas como na vida da República Brasileira. Perfeito, perfeito. O Júlio falava antes que a gente, além de amigos, ele falava do futebol. Quero dizer aqui para os amigos que eu tenho grande alegria que o Douglas era um cara que é profissional no futebol, né? Até hoje, apesar da idade dele, ele joga bem ainda, né? Mas ele abandonou uma profissão que seria promissora, né? Para abarcar a vida acadêmica, né? E o Júlio, ele era semiprofissional, né? Jogava muito bem lá no pessoal do Catuípe, lá do... Como é que é o nome do time lá? 7 de setembro? 7 de setembro. E eu semi-amador, quase, né? Muito perna de pau, né? Mas corria atrás da bola. Jogamos muito junto, né? Foi momentos assim que a gente lembra, naquele tempo que a gente conviveu, muita alegria, muita diversão, muita troca de informação, né? Então, eu me sinto hoje muito, muito feliz de dialogar com vocês e ver que vocês cresceram também como pessoa e cresceram, assim, como intelectual, como profissional. O Francisco está com a gente aqui, sempre nos acompanha. Francisco, fica com a gente. Boa noite a todos. A Eduarda Kreltz também está dando boa noite. A Letícia, certamente são alunas aí do Douglas, do Júlio, né, que estão nos acompanhando aqui. E eu gostaria de, já que vocês começaram a se falar da vida acadêmica, quais foram os objetos que vocês pesquisaram até agora? Eu, particularmente, assim, sou muito curioso, eu não tenho um objeto fixo de pesquisa como professor, né? Eu lembro que eu já trabalhei pesquisando caboclos, eu pesquisei já filosofia política, eu pesquisei já, e agora, nos últimos anos, estou pesquisando até filosoficamente felicidade. Júlio, o que tu transitou, assim, em termos de pesquisa na tua vida acadêmica e profissional? Conta um pouquinho para a gente, só para a gente ter uma ideia. Primeiramente, agradeço as referências pessoais, Djalma, do futebol. Enfim, falando um pouquinho da vida acadêmica, embora hoje eu estou com a minha vocação muito voltada para a gestão, mas eu não abandonei alguns trabalhos acadêmicos. Nós temos aqui na Faculdade de Ciência e Tecnologia 3 cursos de graduação da área tecnológica, Engenharia de Produção, Geologia e Engenharia de Transportes, 2 mestrados, um mestrado em Administração Pública, um mestrado em nível profissional e um mestrado também profissional em Engenharia de Produção. Historicamente, eu trabalhei muito na área de qualidade e agora tenho aqui projetos na área de qualidade de serviço, sobretudo vinculados a... Nós temos 2 objetos hoje, que é transporte público
e serviços de saúde pública, que são temas sensíveis para cidades, digamos assim, metropolitanas, como é o caso de Goiânia, e também a minha formação de doutorado e pós-doutorado foi nessa área do empreendedorismo, que é uma área que, basicamente, no doutorado e em projetos posteriores do pós-doutorado, eu trabalhei tentando vincular, vamos dizer assim, perfil empreendedor com performance, seja acadêmica, agora o projeto que nós temos, ou seja, performance de negócios. Então, são áreas que eu transitei, tenho ainda alguns trabalhos nessas áreas, e é o que eu, basicamente, hoje tenho focado do ponto de vista acadêmico. Mas, como eu fiz referência antes, eu tenho, hoje, uma dedicação, boa parte do meu tempo para a gestão mesmo, né? Não é toda hora, enfim, que se protagoniza um campus novo. E eu tenho dito que nós iniciamos aqui quando iniciou a crise orçamentária de recursos das instituições de ensino superior públicas, em 2014. E nós sobrevivemos e crescemos nesse ambiente, estamos ainda em meio a esse processo, né? Aliás, um processo que o Brasil vive há anos, né? Talvez uma discussão posterior a gente possa fazer. Um dado até nesse sentido, falando um pouquinho da economia, é que nós estamos fechando a década 2011, 2020, com o menor PIB, crescimento de PIB, nem crescimento da República. Nós vamos fechar esse período com 3% a 4% de crescimento, e a década chamada década perdida, que é a década de 80, nós crescemos 17%. Então, assim, isso é um espelho, um reflexo do tamanho e do problema que nós temos em termos de país hoje. E não é só essa crise, são outras que a gente pode falar depois. Mas, basicamente, sintetizando, é isso que eu tenho trabalhado hoje. Muito bom, Júlio. Esse tema a gente vai voltar daqui a pouquinho, né? Exatamente isso que tu começou a analisar aí, aspecto econômico, aspecto político. A gente já volta para a gente situar um pouco o nosso leitor, que nós já estamos aí com 10 telespectadores, que é um número para o canal aqui muito interessante, né? Viu? Vocês estão trazendo o pessoal aqui, né? Eu acho que nós vamos continuar com essas lives. Douglas, querido. Bom, Djalma, apesar da minha formação ser do direito, e os colegas aqui sabem, né, especialmente Djalma e o Júlio, os que estão nos assistindo, provavelmente alguns alunos também, e aqueles que não são alunos sabem, vou informar de que, apesar da minha formação ser na área do direito, eu sempre transitei mais pelas ciências humanas, muito pela filosofia, né, pela sociologia e pela antropologia. Antropologia, ultimamente, tenho me ocupado um pouco bastante. No mestrado, eu fiz meu mestrado na Federal de Santa Catarina, eu escrevi sobre a teoria da desobediência civil aplicada ao movimento do sem terra. Naquela oportunidade havia uma discussão muito forte, era uma discussão muito potente. Eu mesmo era advogado do movimento durante um período e me interessei por discutir, a partir especialmente de uma discussão iniciada por um grande filósofo americano chamado Ronald Dworkin, o papel dos movimentos sociais a partir dessa tradição americana da desobediência civil. Então, é um trabalho mais voltado à sociologia, um trabalho de sociologia jurídica, é um trabalho que eu gostei muito de fazer, que, de certo modo, até hoje eu tenho escrito alguma coisa na área da desobediência civil. Atualmente, essa temática voltou muito forte na Europa, e ela está muito presente novamente nos Estados Unidos. É claro que a América Latina, como sempre teve um ranço ditatorial muito potente, essa discussão ela é sempre vista de uma forma atravessada, ela é sempre vista de uma maneira como baderneiro, como bagunça, como os movimentos sociais sempre foram criminalizados aqui no Brasil. E como os movimentos sociais, de certo modo, eles se dissiparam, né, eles começaram a perder um pouco das suas potências, como diz a Maria Gon, né, eles criaram novas roupagens, especialmente por conta das redes, por conta da digitalização da vida. Eu comecei a discutir outras temáticas. Atualmente, a minha tese foi na área da interculturalidade, e hoje eu tenho discutido a teoria da diferença, a questão da diversidade dentro da tradição jurídica. Então, discutindo esse movimento, que é um movimento novo no mundo e no Brasil, de a gente criar legislações protetivas para mulheres, para a comunidade negra, para a questão LGBTI, para a questão indígena. É um fenômeno novo, quer dizer, porque toda a tradição moderna do direito está sustentada em cima da ideia de igualdade abstrata, de um conceito de igualdade que é masculina, que é hétero, que é branca, que é europeia. E, portanto, toda a tradição sobre a diversidade, né, inaugurada especialmente pela denúncia dos estudos do Nietzsche, mas depois pelos pós-estruturalistas do Derrida, Deleuze e outros,
fez com que a ontologia da diferença ocupasse um lugar na filosofia, mas também, aos pouquinhos, na política, e mais recentemente no direito. Então, aí o ouvinte pode nos perceber que como apareceu legislação nova nesse campo, muita coisa nova. E vejam quanto tem reação dos reacionários, né? Já antecipando aqui uma discussão da democracia brasileira. Vejam que o Trump chegou a dizer, recentemente, que ele queria acabar nos Estados Unidos com a loteria da diversidade. A diversidade virou um grande problema para os reacionários, né? A diversidade do negro, a diversidade da mulher, a diversidade do indígena, a diversidade do imigrante, né? Isso está muito presente em partes da Itália, está presente na Polônia, está presente na Hungria, está presente nos conservadores americanos e, obviamente, que também está muito presente, muito evidente, muito potente nessas reações um pouco destemperadas dos conservadores reacionários aqui no Brasil também. É interessante, né, Júlio e Douglas e ouvintes, que a gente, embora tendo um objeto sempre de pesquisa como intelectual, a gente se debruça muito em leituras, em escritas, em análise, hipóteses, objetivos, em projetos, né? Mas a gente nunca se distancia como cientista social, ou das áreas das ciências humanas, ou da administração, nunca se distancia da conjuntura também política, né, e social pela qual a gente vive e que está inserido. De uma certa forma, o Júlio até frisava isso antes, a gente acaba sendo atingido por políticas macro e micro, né, de conjuntura talvez nas últimas décadas, nós tivemos experiências muito interessantes de governos mais progressistas, né, mais de esquerda, que fizeram uma política, em certo sentido, mais social. Depois nós caímos, a partir de 2013, de protestos que, no momento, a gente não entendia muito bem que tipo de protestos eram aqueles, tipo apartidários, né, sem nenhum tipo de bandeira política, e desagou esses movimentos num processo de ruptura democrática, que eu chamo, que foi o processo de impeachment da presidente Dilma, né? A partir daí nós tivemos 2 anos do governo Temer, né, que é um governo um aspecto de vice-presidente, e caímos numa eleição do Bolsonaro, né? Eu sempre digo, na política não há espaço vazio, não há vácuo, por um projeto de crise das esquerdas, e eu acho que o Haddad foi muito bem, eu acho que foi para o segundo turno, mas a direita sempre foi ressentida no Brasil de se colocar, né, nós temos no Brasil uma direita envergonhada. Bom, se a direita não tinha um candidato, né, palatável, representativo, e a esquerda também não, sobrou espaço para uma aventura, no meu ponto de vista, uma aventura política, que é Bolsonaro. Como é que vocês percebem esses últimos anos, assim, o Júlio mais na área da administração, e o Douglas mais na área do direito, ou nas áreas das ciências humanas, esse momento social e político que nós estamos enfrentando nos últimos tempos? Bom, se é minha vez de falar aqui, Djalma, essa discussão de direita e esquerda, até o próprio governo, os governos petistas, eles se discute muito se de fato foram governos de esquerda, né? Porque uma série de fatos e de realidades que até advogam contra essa rotulação, né? Mas eu não tenho dúvida de que a eleição de 2018 é uma eleição atípica. O Bolsonaro talvez seja um daqueles acidentes históricos em que um conjunto de forças e circunstâncias conspiraram para que ele chegasse onde ele chegou. Talvez nem ele esperasse isso, né? Então nós temos um cenário de fato extremamente preocupante, complexo, em termos de país, a partir da eleição. Os problemas que nós temos hoje não podemos atestar somente a esse governo, evidentemente, seria uma injustiça, mas nós temos muito em função dele também, né? Essa é a minha opinião. E naturalmente que isso nos remete a um conjunto de preocupações hoje. Eu falava antes da questão econômica, que está aí posta, né?
Aí alguns analistas falam que teremos esse ano a maior depressão histórica do país, do ponto de vista econômico. Depressão, né? Depressão. Esse é o nome. Depressão, até para criar assim, um eufemismo, mas nós teremos talvez aí 9% de queda de PIB. Isso é algo, talvez, ainda inédito na história da República, né? Nós teremos, fala assim, um contingente de 20 a 25 milhões de pessoas desempregadas lá por setembro, são análises que se colocam aí. Além dessa crise econômica, né, para colocar outro número para vocês, o Brasil, desde 1900, as primeiras 4 décadas, o Brasil cresceu, em média, 50% a 55% na década, né, e nós temos agora um crescimento dessa natureza que eu falei antes. Nós temos uma crise política instalada, né, inevitavelmente se percebe muito claramente essa conturbação, essa confusão, digamos assim, do ponto de vista de atores políticos que não se entendem, que dialogam com muita dificuldade. Nós temos uma crise institucional, invariavelmente a presidência, o executivo entra em atrito, em desgaste com os demais poderes, não podemos negar isso, e uma crise sanitária que já dizimou aí 70 mil vidas no país, em que o governo não tem há 60 dias o ministro da Saúde. Isso denota, enfim, toda uma complexidade que envolve esse momento histórico. Nós não estamos no fim da história, obviamente, mas nós temos um marco importante, talvez um divisor de águas, como em outros momentos da história. E também uma crise moral, que eu colocaria assim, do ponto de vista que envolve a presidência e seus familiares, enfim, que aí pipocam denúncias, pipocam, enfim, questões vinculadas àquilo que o Bolsonaro se elegeu, que foi a questão da corrupção, né? Então, isso começa, de certa forma, a afetar de forma muito clara a imagem presidencial. Então, eu vejo, assim, esse contexto, mas que eu vejo também uma preservação ainda, mesmo que ameaçada, da democracia. Nós vemos algumas instituições funcionando, vou usar um termo mais coloquial, assim, segurando a onda, porque justamente o discurso bolsonarista, ele foi um discurso antipolítica, né, e se chamou de nova política, embora nós podemos dizer que nós temos a boa e a má política, mas o discurso predominante, que, enfim, praticamente foi um elemento importante para a vitória bolsonarista, foi esse, da antipolítica, da nova política, e, em nome disso, ele não construiu uma base parlamentar, uma base no Congresso, né, e começa a fazer isso agora, com uma aproximação com o Centrão, com toda essa questão do chamado toma lá da cá, que também foi um discurso muito criticado, mas que agora ele exerce isso de forma bastante explícita, né, e inegável. E frente a essa ausência de base política, de base parlamentar, o governo naturalmente começou a, digamos assim, a jogar ameaças em cima da democracia, ameaças golpistas, entre outros tipos de ameaças. E agora, enfim, estamos nessa fase, enfim, de uma tentativa, né, de Bolsonaro, paz e amor, vou chamar assim, não sei até onde vai, mas o fato é que o contexto que eu vejo hoje é esse, né, e podemos até avançar para uma discussão, né, do que fazer, onde é que nós vamos parar com esse contexto todo. Então, assim, em última análise, é isso que eu percebo hoje em termos de contexto sociopolítico, econômico do país. Muito bom, Júlio. Excelente. Bom, eu vou tentar fazer um itinerário aqui, colegas, de três formas, né, 3 frentes, né. Primeiro, como Bolsonaro, por que e como ele chegou no poder. Essa é a primeira, para mim, a questão que a ciência política vai ter que estudar e tem muita gente estudando. Segundo, o que estamos vivendo, para mim, um segundo momento, entender o governo, e que está o governo, o desgoverno e todas as suas esquizofrenias de todo tipo. E o terceiro é o que vai acontecer, o que se espera de um futuro político em termos da refundação do país, seja com esse governo chegando até o final, seja esse governo não terminando o seu mandato. Então, primeira questão, a gente poderia se perguntar como que o Bolsonaro se elegeu. Se a gente imaginar que o Bolsonaro esteve durante 7 mandatos como deputado federal e foi uma pessoa, um político pouco expressivo, praticamente inexpressivo, é de se perguntar em que momento que ele começou a ter potência, a ter um lugar ao sol no cenário político brasileiro. O Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista recente, dizia: olha, eu fui ministro de Estado, eu fui constituinte,
Eu fui presidente de 2 mandatos e eu nunca ouvi o Bolsonaro, eu não sabia quem era o Bolsonaro, eu saí do governo e eu nunca ouvi falar do Bolsonaro. Ou seja, isso é sintomático de uma pessoa que nunca teve presença na vida da República. Bom, se uma pessoa que nunca teve presença na vida da República se torna presidente, é porque alguma coisa na democracia, naquele momento, não estava andando nada bem. A gente poderia fazer algumas análises. A primeira, o brasileiro, um grande grupo da sua sociedade, é reacionária. E viu na leitura do Bolsonaro, no seu discurso, um processo de espelhamento. Pensam mesmo aquilo. Pensam a favor da arma, pensam a favor do fim das cotas, pensam são misóginos, são contra direitos humanos, são contra a democracia. Bom, isso nós podemos imaginar, mas não me parece que isso seja um número suficiente para eleger um presidente. Temos, assim, como temos extremistas de esquerda, temos 3 extremistas de direita, mas vamos deixar que isso não elegeria, né, na polarização, um presidente. Eu acho que tem alguns detalhes interessantes que a gente poderia analisar, que são a morte das grandes narrativas políticas, que foram substituídas por narrativas salvacionistas. Toda vez que se fissura excessivamente a capacidade de agrupamento político em torno de grandes ideais, sejam ideais de transformação do Estado, seja da esquerda, seja da direita, né? Seja das pautas liberais, seja das pautas socialistas, você simplesmente cria um lugar de terra de ninguém, como disse você, Djalma. A realidade se impõe, os processos se arranjam, e obviamente que as pessoas acabaram pegando bandeiras, que são bandeiras, muitas bandeiras do discurso Bolsonaro, armamentismo, fim dos direitos das minorias, uma discussão sobre a democracia, combate à corrupção, família, pátria, nacionalismo, Deus, que são argumentos, são categorias muito homogeneizadoras, ou seja, elas são quase messiânicas, elas são extremamente populistas. Ou seja, uma sociedade atomizada, uma sociedade estratificada, com dificuldade de encontrar, do ponto de vista das instituições, um norte para combater aquilo que ela considera muito danoso, vê nesse discurso da salvação, seja ela simbólica ou prática, de combate à criminalidade, e tantas outras que muitos acabaram comprando, uma espécie de moto e sentido. Bom, seria uma outra hipótese. Terceira hipótese, vamos ter um antipetismo, seja, bota qualquer um lá, não queremos ninguém que seja do PT, independentemente do resultado do que isso vai produzir. Isso tem um efeito devastador, porque vejam bem que as pessoas transformaram problemas pessoais em pautas públicas. Isso é um grande problema, ou seja, não interessa o que vai acontecer. Eu não gosto de tal demanda, é um problema meu, mas eu transformo um problema meu num problema público. Isso é, obviamente, uma grande fragilidade dos arranjos democráticos. Porque quando a gente tem dificuldade de produzir intersubjetividades, quando cada um de nós produz a nossa própria realidade, a democracia erode, a democracia entra num colapso, porque cada um preocupa-se narcisicamente com os seus próprios projetos de mundo. E é um pouco isso que a gente está vivendo hoje, Djalma e Júlio, especialmente nas redes sociais. As pessoas estão se digladiando e cada um não quer negociar o seu tempo de mundo, né? A ponto da própria verdade ter desaparecido, né? Ou seja, cada um tem a sua própria realidade, inventa a sua própria realidade, faz da realidade aquilo que ela quer. Por isso que o Lemos, né? O Naldo Lemos tem razão de dizer que nós precisamos criar um novo grupo de intérpretes do Brasil, que são aqueles que entendem bem as ruas, mas, sobretudo, entendem bem as redes. As redes, eu quero falar um pouco disso depois, elas mudaram definitivamente, elas tiveram um papel fundamental nessa eleição, né? Ou seja, fake news é fake news quando eu não concordo com a informação que me passa, senão eu vou passando adiante sem configurar. Ou seja, além de ter uma profusão muito significativa na forma como as pessoas subjetivamente estão se construindo, ela tem um impacto sobre a república, sobre a vida política, sobre a construção das decisões políticas, que vamos deixar talvez para um momento posterior. Essa é uma primeira questão. Como é que nós chegamos em Bolsonaro? Tem muitas hipóteses, mas eu acho que algumas, elas dessas que eu levantei, me parece que podem estar todas somadas. Agora, o governo entra, né, com aquilo que eu disse o Júlio, numa leitura sem muito projeto, porque o projeto era o combate à corrupção, o projeto era armamentismo, o projeto é o fim das minorias. Ou seja, não é um projeto, é um discurso, né, um discurso que teve eco,
né? Um discurso que teve uma adesão, e que quando você vai transformar isso em práticas institucionais, práticas republicanas, isso reflete um pouco da forma muito inabilitada que o seu presidente carrega. Ele nunca foi uma pessoa muito habilidosa no parlamento, sempre encontrou inimigos em todas as frentes, sempre bateu boca com todo mundo, sempre foi muito grosseiro com as palavras, apesar de que cada um também fala da forma como sabe, né? Ele só sabe falar desse jeito. E, obviamente, que isso ia repercutir no governo. Talvez a gente não imaginasse que fosse repercutir tanto, que alguém ia conseguir, né, depurar algumas questões, ia conseguir tirar algumas arestas, mas veja que, definitivamente, isso não aconteceu. Nós entramos numa zona de negacionismo total. Revisitamos a história em episódios como do Holocausto, pelo o ministro das Relações Exteriores. Tivemos uma discussão inócua e praticamente inexistente na Secretaria de Direitos Humanos pela ministra Damares. No Ministério da Educação, a coisa não anda nada bem até agora, né? Esperamos que esse novo ministro consiga, ao menos, recuperar um pouco da credibilidade, e eu acho que vai ter dificuldade. Houve uma ideologização excessiva de tudo, a ponto de se tornar uma guerra que não se sabe aonde ela começa e qual é o seu objetivo. Então, todo dia tem um inimigo novo, todo dia tem uma pauta nova, todo dia tem um argumento ofensivo novo. Isso fez com que ele rompesse com uma mínima estabilidade que o Brasil tinha em relação aos três poderes. Ou seja, nós estamos à deriva, nós estamos numa verdadeira, desculpa a expressão, ela não é nada acadêmica, numa grande bagunça. Ele tem dificuldades operacionais, ele não é um estadista, talvez não tenha entendido a potência do seu cargo, e, obviamente, se cerca de pessoas que traduzem o jeito de governar da mesma maneira. Então, vejam que os ministros mais defendidos por ele têm o mesmo perfil dele. Vejam quanto foi difícil ele tirar o Van Traub. Praticamente não tirou, deu um outro cargo. Vejam que ele não consegue mexer com o ministro das Relações Exteriores, que fala coisas muito estranhas, né, para um ministro que quer construir diplomacia, ou seja, ataca nações, ataca culturas. É um negócio, assim, que é difícil de você acreditar. É muito difícil de você imaginar que uma democracia que demorou tempo a ser construída e que ainda é jovem, ela hoje estimula, inclusive, ataques às instituições. Quer dizer, você nega a democracia, você nega os direitos humanos, você nega o direito das minorias, você nega a pandemia, você nega a morte, é um descaso simbólico com a vida. Mas não é de se estranhar, porque quem defende armas excessivamente, quem é contra direitos humanos, não é de se estranhar que se preocupe com a morte, e não é de se estranhar que se preocupe com a democracia. Então, isso é simbólico. E, bom, o que temos aí? Temos aí dois caminhos. Ou é terminar esse governo, e eu espero que, se terminar, a gente consiga, as esquerdas, os grupos, os partidos, vão ter que construir um grande sistema de coalizão, que, para mim, Djalma, tu que é um estudioso da questão, faltou. Acho que acho que ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse ganhar as eleições. Ele é legitimamente eleito, a população brasileira escolheu, e a gente tem que respeitar isso, que fique bem claro, o que, de certo modo, não nos impede de fazer a crítica, porque estamos aqui fazendo democraticamente essas ponderações. Talvez nem ele esperasse. Pois é. E aí, bom, o impeachment é bom? Não, o impeachment é ruim para todo mundo. O impeachment é ruim para todo mundo. Talvez fosse, simbolicamente, o fato dele sair pelas urnas mesmo. Né, para demonstrar que a população brasileira, simbolicamente, reconheça que é necessário ter seriedade na condução dos temas da República. Então, eu vejo, assim, com muita dificuldade esse cenário, e vejo, quer dizer, a gente não é tão velho e também não tão novo, mas não me imaginava que a gente fosse, por exemplo, ter que discutir hoje volta de regime militar. Quer dizer, isso é uma coisa quase que esquizofrênica, ela é insana, e as pessoas contraditoriamente defenderem isso num regime democrático. Quer dizer, essa é uma falta de conhecimento histórico, é uma incompreensão sobre a própria vida do seu país.
E isso, portanto, é um sintoma também de por que nós construímos o que construímos até esse momento, especialmente nesses últimos 4, 5 anos. Muito bom, Douglas, Júlio. Olha, a gente está com o canal assim, faz uma semana e meia que nós começamos, quase que inédito a participação. Assim, nós temos com 18 telespectadores nos acompanhando. Pela primeira vez me sinto assim, um canal bastante prestigiado por vocês. Mas eu gostaria de voltar um ponto que vocês dois, no certo sentido, mencionaram, um aspecto da democracia, das instituições e de um possível golpe. Primeiramente, a gente sabe que esse período democrático que a gente começou a partir de 85, 90, foi o período mais longo na história democrática. Muitos dos nossos telespectadores que estão nos assistindo aqui possivelmente nasceram no regime democrático, viveram, cresceram na democracia. Nós tivemos quase que 27 anos de uma democracia ininterrupta, tivemos 8 eleições presidenciais, 9 eleições para prefeitos. Isso é inédito em 500 anos, nós nunca tivemos regime colonial, nem pensar, regime oligárquico não tinha nem eleições, período da ditadura Vargas, nem pensar. 45, 64, nós tivemos 19 anos de regime democrático. Bom, depois caímos numa ditadura militar. Quando a gente estava consolidando o processo democrático, nós tivemos uma ruptura em 2016 com, eu chamo golpe democrático, o golpe institucional, no caso, sem nenhum tipo de crime eleitoral, né? Do meu ponto de vista, não foi, todo mundo faz isso, né, da lado dos fiscais, e hoje estamos aí. Bolsonaro eleito democraticamente, 57 milhões de eleitores, nós temos que respeitar, mas todo mundo sabe da vocação ditatorial, né, tirano do Bolsonaro, e ele não deixa, nunca deixou escondido isso, essa vontade. Se eu fosse presidente, fecharia o Congresso, matava não sei quantos, né? E ele vinha blefando, sim, com o golpe. Vocês acompanharam, blefando no aspecto de... e me parece que ele teve um recuo, né? As pessoas até podem criticar as instituições, dizendo que a fragilidade das instituições, mas eu acho que não. Acho que as instituições estão funcionando, Supremo Tribunal Federal, o Colégio Eleitoral, né? O Congresso Nacional, a mídia, no certo sentido, tem cumprido, as instituições no país. E depois da prisão do Queiroz, isso fazem 18 dias atrás, me parece que Bolsonaro dá uma recuada. E é isso que o Douglas fala, no aspecto de que o impeachment, nesse momento, não seria o momento, né? E como é que vocês percebem essa vocação ditatorial do Bolsonaro, as instituições? Há ainda um perigo da ruptura democrática, Júlio? Eu não acredito nisso, Djalma e Douglas. Vocês podem continuar tomando suco aí de vocês, de uva, sem problema, viu? Bom, obrigado pela liberação. Mas eu não acredito que tenhamos um golpe da maneira como o Bolsonaro gostaria que tivesse. Uhum. Ele tem esses arroubos autoritários que a gente percebe frequentemente, meio que vai testando a sociedade, a população, as instituições, recua e vai tentando construir isso, mas definitivamente eu não acredito, dada a reação das próprias instituições, que, eu concordo, já estão funcionando, a própria sociedade já manifesta que não quer isso, e, sobretudo, talvez o elemento central, não central, mas o elemento importante, que são as Forças Armadas, também não se aventurariam nessa proposta dele aí. Mas, talvez, se dependesse exclusivamente dele, nós teríamos, talvez, um perigo maior. Mas eu concordo também com o Douglas que impeachment não seria, talvez, a melhor solução. E impeachment não é a solução, não é o remédio para a incompetência do governo. A incompetência do governo tem que ser eliminada pelas urnas, né, pelo voto. E nós temos hoje, nitidamente, já referido pelo Douglas, pelo próprio Djalma,
uma incompetência estatal instalada, né? Basta ver esses programas sociais e de apoio às empresas, como eles têm tido dificuldades e, enfim, situações constrangedoras, né, para o próprio governo, do ponto de vista operacional, né? Nós precisávamos ter um apoio efetivo social, né, até para facilitar o isolamento que nós precisamos, e também as empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, que são as grandes geradoras de emprego. E nós não temos hoje, na ponta, para chegar o dinheiro, para chegar o recurso mesmo para que as empresas possam continuar girando e operando, nós não temos um índice baixíssimo desse apoio chegando efetivamente lá na ponta, né? Por uma série de razões, talvez operacionais, e que eu digo de incompetência, né? O Douglas já fez referência aos ministérios, né? Não vou aqui repetir isso. Mas, enfim, mas se fosse até pela questão do risco, mas falando um pouquinho também do impeachment, Djalma, se nós fôssemos usar o mesmo critério que supostamente derrubou a Dilma, o Bolsonaro já teria caído várias vezes, porque ele cometeu vários crimes de responsabilidade, isso está muito claro, né? Mas tem toda uma questão política, tem ainda cristalizado 30% de apoio da população, isso com esse apoio não cai, né? Mas tem um conjunto de elementos, assim, do ponto de vista jurídico, vocês, Douglas, sobretudo, sabem melhor do que eu, as agressões e, enfim, as subversões à lei, né? Mas o fato é que eu não acredito, respondendo aqui objetivamente a tua questão, Djalma, eu não acredito, sinceramente, em golpe, dado esse conjunto de elementos que eu acabei de citar aqui. E eu concordo também que assim, sobretudo as instituições estão funcionando. Talvez, paradoxalmente, nós saiamos desse processo de forma até mais fortalecidos do ponto de vista de democracia e do ponto de vista institucional, né? Mas eu aqui, fechando a minha fala aqui, eu me sinto com vocês, assim, um espectador privilegiado, porque vocês transitam com muito mais propriedade por essas áreas das ciências sociais, enfim, então eu estou aprendendo muito aqui também. Mas eu, respondendo, então, realmente eu não acredito nessa quebra institucional e da democracia. Tem, digamos assim, vamos separar Djalma e Júlio, vontade dele de potência de vontade, né? Talvez o que ele quisesse está muito distante daquilo que ele consegue, fazer. A minha preocupação com a vontade dele, dos filhos dele, do grupo que ele montou, é de ele criar mais instabilidades ainda, né? Vejam, nós nunca tivemos tanto militar no governo, na República, quanto temos agora. Nada contra os militares, nem a favor. Quer dizer, mas isso é um traço de percepção da política, de que as coisas têm hierarquia, as coisas têm uma relação com a ordem, as questões têm uma relação da militarização, que, portanto, afasta uma dinâmica da vida civil. Isso é um fenômeno interessante, gente. Nós temos que ter claro. Nós estamos numa pandemia. Na pandemia, nós estamos com 70 mil mortos. Nós não temos o ministro da Saúde. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa, isso é um escárnio. E nós temos lá uma pessoa que é militar, nada contra, nem o conheço, mas que não tem nenhum tipo de preparação técnica para desempenhar aquela função. Vejam, nem durante o regime militar, nós tivemos ministros da saúde que não tivessem formação médica. Ele é a equipe, Douglas, não é só ele que tem. Isso é uma coisa estranha, é muito estranha isso. Ou seja, isso é um traço de percepção de indiferenças. Olha, não me interessa, e isso já foi pronunciado de várias maneiras, né? Ou é gripezinha, ou é isso, ou é aquilo, o que eu vou fazer, vou morrer mesmo. Ou seja, há quase uma leitura, desculpe a potência da palavra, mas é quase um discurso de darwinismo social, de eugenia transvestida de indiferença mesmo, existencial, com a vida dos outros. Do ponto de vista do impeachment, nós temos uma tradição já de longa data, tu disseste muito bem, Djalma, e não é só no Brasil, né? A América Latina toda, mesmo depois da democracia se instalar, a gente sempre vem tirando e botando o governo toda hora, né? Os únicos dois que não caíram dos presidentes foi o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. E vamos lembrar que tanto... O Juscelino e esse Dutra também não caíram, foram só 4 na história da República que não caíram. Mas eu estou falando da democratização, né? Estou falando depois de 88. E vejam, mesmo esses dois presidentes tiveram dezenas de pedidos de impeachment.
O impeachment é uma figura jurídico-política, ele está previsto como os crimes contra a nação, e do ponto de vista, se quiséssemos entender que o Bolsonaro fez ao estimular comportamentos agressivos contra o Congresso e contra o STF, e se isso for comprovado, e talvez seja essa uma das razões, né, Djalma, porque ele tenha acuado um pouco, porque a mudança de postura dele tem muito a ver com algumas informações que estão para serem apuradas ou que possam chegar a público em algum tempo, a gente não sabe, né? Talvez a gente saiba daqui a um tempo, quando as investigações sobre a fake news e outros inquéritos chegarem a cabo. E o impeachment, ele tem que ter um componente das ruas, ele tem que ter um componente popular. Senão fica muito difícil. Vamos imaginar que o Maia coloque um impeachment. Tem um monte de pedido de impeachment, ele coloca o pedido de impeachment. O Bolsonaro hoje tem uma maioria na Câmara para sustentar. E ele não consegue abrir o impeachment. Vamos imaginar uma coisa. Isso seria uma situação muito delicada para o presidente da casa, botar em votação um pedido, as ruas, ao verificarem a reprovação da Câmara, as ruas, aquela parte reacionária, vai se empoderar de uma forma gigantesca. Ou seja, precisa ter uma boa base na rua, mas também tem que ter uma boa base no parlamento, uma grande base, certo? E é esse o movimento que o próprio Bolsonaro está fazendo, ao se aliar com aqueles que eles chamavam, durante muito tempo, de os corruptos da República, né? Dito por ele, dito pelo Heleno, dito por outros ministros, bom, pegar, por exemplo, deputados que foram condenados, que estão cumprindo pena, que estão com os direitos políticos cassados, mas que estão articulando hoje, na vida brasileira, a assunção de cargos. Então, naquela discussão da corrupção, vamos deixar de lado, isso não faz mais parte do jogo, o que nós estamos aqui colocando na mesa é sobrevivência política. Eu preciso ter uma base de apoio lá no parlamento, se porventura o Maia resolver colocar para votação uma desses pedidos. E isso talvez, Djalma, faltou um pouco de habilidade política na época para Dilma. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida a respeito, posso estar errado, mas estou convicto, no meu erro, se por acaso, de que a inabilidade dela em relação ao Cunha, que obviamente também teve todos os problemas do mundo, e ela quis enfrentar, fez com que ele, ao perder a eleição, ele colocasse o negócio no ventilador, né? E aí não tivemos mais habilidade, as ruas estavam pulsando, né? Os índices econômicos eram negativos, tinha alguns escândalos de corrupção, que, vejam, nunca chegaram diretamente a Dilma chega a ser condenada, mas mesmo assim o clima, né, o caldo estava constituído. Eu não vejo que esse caldo esteja presente hoje, e não que isso, e nem quero que esteja, mas se as investigações avançarem e nós, daqui a um período, identificarmos outros elementos graves, muito provavelmente a situação dele, eu querendo ou não, ela vai ficar insustentável, né? Agora, as últimas decisões, tanto do STF, da Polícia Federal, da própria mídia, da academia, de uma parte da população que se diz arrependida e que começa a se manifestar nas redes, fez com que os próprios aliados do governo pedissem uma redução no tom do governo, porque se deram conta de que o tensionamento permanente poderia causar prejuízos sérios à condução e à permanência desse governo. Vejam que esse último ministro que foi escolhido já tinha um tom bem diferente do que era o ministro anterior da Educação. E esse, me parece, eu não o conheço, eu vi o currículo dele rapidamente, mas as fontes indiretas dizem que também ele é um sujeito disposto ao diálogo. Ou seja, a tentativa de distensionar é um sintoma que nos pode indicar duas direções. Ou tem muita coisa por vir, e que está, de certo modo, obrigando o governo a ter que recuar para reformular as bases, ou, definitivamente, o governo está conseguindo mudar um pouco da sua engenharia de gestão interna e dizer, olha, precisamos distensionar
a nossa disputa com os demais poderes para poder governar a contento, porque senão realmente não se pode governar. E é o que está acontecendo, não se governa, não se está governando. Né? Nós não temos um projeto para o país, não temos na área da educação, não temos nem ministro até hoje, na saúde, que é um descalabro, é aquilo que a gente diz, falando com professores estrangeiros, às vezes, como é possível um país tão grande, que tem 210 milhões, que tem 70 mil mortos, e que não tem um ministro da saúde? Isso por si só, já seria uma causa suficiente para a gente discutir a responsabilidade política desse governo. Só isso. Ou seja, negar a morte, negar a doença, negar a ciência, negar a história, negar o direito das minorias. Quer dizer, nós estamos, de forma um pouco esquizofrênica, né, Djalma e Júlio, retomando discursos insanos, né? Ou seja, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Todo mundo opina, né? A doxa virou episteme. Se o presidente diz que o que medicamento pode usar, quando pode usar, se pode usar máscara, se não pode usar máscara, se é grave, se não é grave. Se ele fosse um médico, talvez a gente poderia ainda suspeitar, né? Mas não é. Então, esse negacionismo, ele me assusta, porque quem nega todo isso, pode negar qualquer coisa. A democracia sempre está em risco. Eu concordo com o Norberto Bobbio, a democracia sempre está em risco. A gente sempre tem que estar muito atento, porque os inimigos da democracia sempre estão à espreita. E tem um outro componente aqui, Júlio, que eu estava pensando quando você falava, que é, além do problema da formação que ele tem, né, de um certo desprezo às instituições, a lei, a regra, a liturgia do cargo, ele tem dificuldades compreensivas, cognitivas. E eu costumo dizer o seguinte, num tom de brincadeira, o malandro, ele é malandro às vezes, mas o burro é burro sempre. E isso é um problema, porque ele não consegue livrar da sua incapacidade de ação, que ele carrega naquilo que ele faz, né? E aí eu talvez, explica talvez por conta dos apoiadores, porque tem aquele ditado, o Djalma, como ex-bom seminarista, deve lembrar, né? Que asinum fricat, né? Asno se coça em asno, né? Eles se cheiram de longe. Então, vamos pensar aqueles todos que, de certa forma, estão dedicando-se a entender o fenômeno do brasileiro desses últimos 5 anos, por que Bolsonaro entrou, acho que isso é uma questão que a gente vai ter que entender, o que está acontecendo e o que vai ser o desdobramento aí agora nos próximos 2 anos de governo. Eu faço votos que a gente vá bem, que a gente melhore, porque se melhorar para o país, melhora para todo mundo. Só fazer um pequeno esclarecimento aqui, Djalma. De um lado, o Douglas coloca essa possibilidade de um eventual impeachment a partir de certas circunstâncias que surjam e com as quais eu concordo. Tem muita coisa para aparecer ainda e isso vai ter repercussão, inexoravelmente, fatalmente vai ter, mas eu não acredito, aí um outro aspecto num eventual golpe de Estado, Bolsonaro se rebelar, se aliar às Forças Armadas e construir Isso, sinceramente, para mim, está fora de cogitação. Não acredito nessa possibilidade, em hipótese alguma. Né? Embora, se dependesse dele, né, esses roubos autoritários, naturalmente, ele conseguiria. Eu li um livro outro dia, né, como as semelhanças entre vamos dizer assim, a construção da ideologia nazista com aquilo muita coisa que o Bolsonaro se construiu ao longo da sua própria vida. Assim, há um conjunto de semelhanças assim, que faz a gente refletir sobre o risco que nós teríamos corrido, né? Talvez se nós tivéssemos um país com uma economia pujante aí, com a popularidade lá em cima, nós teríamos até um risco maior do ponto de vista de legitimação desse tipo de situação por parte do governo federal. Mas, enfim, é só fazer um esclarecimento acerca do que o Douglas comentou aí. Ótimo. Só para a gente dar uma reprisada, o Giovanni Migues, que é o nosso grande amigo paulista, ele disse que o impeachment só acontece se houver rompimento com a comunidade empresarial, né, reacionária, que atualmente está
de uma certa maneira, sustentando o desgoverno, né? Eu concordo. Também a Pamela Coppetti, ela diz assim, absorver o centrão, né, fazer o que sempre supostamente criticou, né? Na verdade, nós não temos como fugir aquilo que o Abranches fala, que é o presidencialismo de coalizão, né? Você não percebe nenhum tipo de presidente que governa sozinho. Nós tivemos tragédias lá com o Collor de Mello, que não tinha nenhum tipo de partido que o sustentava, muito menos uma coalizão, né? Todo mundo sabe que Fernando Henrique teve 8 ou 10, Lula 12 partidos que lhe apoiavam, e Dilma também teve crises exatamente nessa dinâmica de coalizão, principalmente com o PMDB. E você até pode dizer, mas Bolsonaro fez o correto. Você tem que fazer uma coalizão com o Centrão, né, para poder governar. Isso no jogo político faz o que ele dizia antes que não faria e tem que fazer para poder se manter, né? Então a gente agradece muito, Douglas e Júlio. A gente está aqui já quase 1 hora de bate-papo. E eu já convido você, se não é pedir muito, assim, se a gente pudesse voltar semana que vem, nesse mesmo horário, fazer uma ágora virtual política aqui, 20 horas, e agradecer muito os alunos de vocês, certamente, os meus amigos, que vieram prestigiar essa live aqui, que nós tivemos aí quase 20 pessoas nos acompanhando, que não deixa de ser uma sala de aula, né? Então, vocês topam o convite aí, e aí eu abro para vocês fazer as considerações finais, e a gente agradece muito o Francisco, o Jaime, a Pamela, o Giovanni, muita gente nos acompanhou aqui, desde a Letícia, todo mundo que esteve acompanhando a gente aqui. Tá bom, Djalma, eu vou rapidamente comentar algumas questões. Primeiro, eu entendo, Douglas, que a explicação da ascensão bolsonarista, talvez já esteja um pouco nas entrelinhas do que você falava, né? Esse sentimento antipetista, uma decepção do ponto de vista da economia, da corrupção, uma série de elementos que fizeram com que o Bolsonaro conseguisse incorporar esse personagem salvador da pátria, de messiânico, e que a população foi nessa, né? Como uma antipolítica, uma nova política, mas é claro que são hipóteses, eu vou chamar assim, que nós temos que nos debruçar um pouquinho mais. Mas tem a impressão que muita coisa começa a ficar clara, né, a partir dessas discussões que se estabelecem e do que se vê hoje. De fato, assim, há uma aproximação do governo hoje com o Centrão para tentar, então, evitar muita coisa e formar base, né, e esse é um discurso que talvez não é contraditório a tudo aquilo que foi posto do ponto de vista de projeto, eventual projeto eleitoral, e portanto, assim, não temos como negar esse tipo de situação. Agora, de tudo isso e desse processo da pandemia, talvez alguns elementos, e até é paradoxal falar isso, assim, nós tenhamos como fatos positivos, né? Já aceitando o teu convite, Djalma, mas, por exemplo, hoje é a 4ª inserção remota que eu faço. Olha aí! O Douglas falou antes, nós temos que trabalhar talvez mais do que antes, isso é até paradoxal falar, né, em termos de home office. Nós temos hoje o reconhecimento da ciência como um elemento central, importante da sociedade, que talvez estivesse um pouco adormecida. Do ponto de vista de universidades públicas, a resposta à sociedade que as universidades têm dado tem sido muito efetiva e tem até ganho alguma visibilidade, isso é um fato positivo. Essa questão do teletrabalho, do home office, isso seguramente vai ser muito debatido nos próximos tempos, até do ponto de vista legal, é uma questão aí que tem que trabalhar e encontrar talvez formas de melhor regulamentar isso. Então, são elementos que surgem a partir de todos esses processos. E eu vejo, Djalma, assim, o papel do Estado hoje, Estado com E maiúsculo, como fundamental para que superemos esse período da pandemia. Outros países desenvolvidos, né, têm demonstrado que ele é fundamental. Negar isso hoje é uma heresia, não tenho dúvida. E também é uma outra questão que é a solidariedade da sociedade. Talvez isso deveria ser capitaneado como uma campanha institucional para que a sociedade, ela mesma, se ajudasse do ponto de vista daqueles que podem
prestar e se solidarizar com uma grande parcela que, enfim, tem dificuldades terríveis, né? Eu convivo aqui um pouco com isso, com Secretaria de Ação Social, com a perspectiva de buscar caminhos. É uma situação, assim, de alta sensibilidade, né? Nós temos no Brasil hoje mais de 100 milhões de pessoas, 104, 105 pessoas que vivem com até R$500 por mês, né? Como é que uma economia vai crescer, sendo que 60% do PIB é dado pelo consumo das famílias? Existe uma barreira social aí importante para ser superada. Mas eu, fechando aqui, agradeço aí, Djalma, pelo convite, né? Uma satisfação ter falado com vocês. Nem posso ir para o Sul agora, só final do ano, talvez, para a gente tomar uma cerveja e comer uma carne aí, mas já fica a provocação. E também me coloco à disposição aí, para a medida do possível, poder contribuir com a discussão dentro da minha modesta formação, em especial nessa área, mas é uma área fundamental, assim, vai mais voltada à política, que todos nós somos sensíveis a ela. Obrigado. Júlio, então o convite já fica de pé já para nós marcar. A Cristina, que está parabenizando vocês, a Cristina Cima diz que são diálogos necessários para a gente continuar. Então, Douglas. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de Djalma e Júlio. Ao contrário do Júlio, eu estou fazendo live com os alunos desde que iniciou a pandemia, porque a gente manteve as aulas normais do mestrado, do doutorado, da graduação, então eu estava com bastante aula. Eu confesso a vocês de que os nossos alunos e eu mesmo estamos muito cheios, né, dessa modalidade existencial, porque a gente precisa se aproximar das pessoas, a gente precisa conviver, isso é muito importante. Por outro lado, essas ferramentas nos permitem fazer alguns encontros que, se não fossem dessa maneira, a gente não estaria fazendo. Muito provavelmente, se não fosse aí a tua iniciativa, Djalma, nós não estaríamos aqui, depois de praticamente anos sem conversar, podendo ter uma oportunidade de se rever e trocar algumas ideias. Eu costumo dizer de que pandemias, não é isso, os historiadores que dizem isso, na verdade não sou eu que digo, mas copio deles, de que pandemias, revoluções e guerras, elas aceleram os processos históricos. Então, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, acelerações positivas e algumas que serão dramáticas, né? No campo da educação, por exemplo, a gente está vendo o que é aquelas famílias pobres que não têm acesso a dados e que não podem educar os seus filhos, que vai produzir um fosso abissal entre classe média alta e as classes mais populares na competição sobre a capacidade de aprendizagem. Isso é um dilema que o Estado vai ter que construir alternativas de inclusão digital. Não há dúvida nenhuma que nós estamos produzindo novas subjetividades nos nossos sujeitos, né? Quem tem criança sabe, os nossos filhos, os nossos adolescentes estão se tornando outros sujeitos, eles estão sendo reinventados subjetivamente. E há um impacto na vida pública da tecnologia. Ou seja, o que é informação, como é que ela circula, como nós inventamos e invertemos a história, como os dados são vendidos, isso tem um impacto decisivo na qualidade das democracias. Ou seja, entender esse novo fenômeno das redes, para mim, é muito importante para entender o futuro da democracia no Brasil. Já foi isso na eleição do Trump, isso para mim está muito claro na eleição do Bolsonaro, essa dissuasão de informação imediata, né? Tanto é que vejam que as redes sociais estão todas elas tomadas por isso, mas enfim, isso deixa uma janela aberta para a gente discutir esse tema numa outra oportunidade. Então, Djalma, muito obrigado pelo convite, eu aceito aí a tua provocação, e a gente pode manter aí uma troca aí assim que você achar que a gente possa contribuir com as discussões aí que você tem sugerido aí no teu canal. Muito pertinente, Douglas e Júlio. Eu acho que essa temática aí das fake news, que nós não aprofundamos hoje, seria uma pauta muito interessante, né? Então, assim a gente está fechando. Eu gostaria de solicitar também aos colegas que nos ajudasse a divulgar o nosso canal nas vossas redes. É um canal modesto que estamos começando, e aqueles colegas que não estão inscritos ainda, se inscrevam, ativam o sininho para receber as notificações, que a gente está fazendo lives, assim, diariamente, aí a partir das 18 horas, 19 horas, 20 horas, sempre a gente traz um colega, um profissional, um estudioso,
eu sempre digo assim, que eu nunca fui filiado a um partido político nenhum, embora tenha minhas opções, meus valores no lado progressista, do espectro mais de esquerda, e vocês sabem disso, né? A gente trabalha na universidade, é um universo de saberes, a gente não tem a pretensão nenhuma de impor nenhum tipo de ideias, a gente trabalha com a liberdade, trabalha com a democracia, sendo para debater, né, Júlio e Douglas, discutir assuntos pertinentes, a gente sempre está aberto a crescer e crescer juntos, né? Então, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Douglas, obrigado ao pessoal que esteve com a gente e nos acompanha aqui em nossas lives. Um abraço, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.